Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês que me ouvem, que o Senhor possa falar conosco mais uma vez por intermédio da sua santa palavra sempre. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Marcos. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas eu vou navegar pelo texto inteiro. Peço que venham comigo. Diz assim: "O que vocês acham que o dono do vinhedo fará?" perguntou Jesus. "Ele virá, matará os lavradores e arredará os vinhedos e os outros", responderam. "Vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso de ver." Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus vem aqui no Evangelho de Marcos, e eu já falei isso para vocês, creio que é pertinente aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje, que o evangelista Marcos, ele organiza o seu evangelho por meio de assuntos, e ele está falando aqui mais uma vez de fé, e fé no Filho de Deus. Está tendo um confronto com os fariseus logo depois dos fariseus questionarem com que autoridade eles faziam aquelas coisas. Nós vemos isso em muitas das nossas igrejas aí. Muitas pessoas creem que a autoridade deve passar por meio de autoridade de homens. Um homem deve ungir ao outro para ele ter autoridade. E Jesus fazia tudo por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é de Deus. Ele encaminha as pessoas da forma que ele quer. Ninguém precisa pedir permissão a outra pessoa para fazer o bem. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso. Ninguém precisa pedir permissão a outra pessoa para fazer o bem. Então ele contou uma parábola, e eu vou contar ela com vocês aqui até chegar a esse final, para que nós possamos trazer ela para a nossa palavra. Ele começa assim, no capítulo 12, verso 1. "Então Jesus começou-lhes a ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para a guarda." Bom, esse homem fala de Deus, e esse vinhedo está falando ali logicamente de Jerusalém, mas nós podemos estender a todos nós que somos filhos da promessa, a todo mundo. O mundo, ele foi entregue aos homens, Salmo 115, versículo 16. E em Isaías capítulo 5, versículo 7, fala que o Senhor, ele conta a parábola do vinhedo e fala que o Senhor fez tudo que nós precisávamos para alcançar a vitória. E olha o que o Senhor fala. Fala que o homem construiu uma cerca. Cerca fala de proteção, irmãos. Em Zacarias, capítulo 2, versículo 9, o Senhor diz, versículo 10, diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, ou seja, estamos protegidos por seus olhos. Mas no versículo 5 me chama a atenção, porque o próprio Senhor se coloca como uma muralha de fogo que cerca Jerusalém. Agora imagina, meus irmãos, todas as pessoas que andam com Deus, todas as pessoas que se submetem ao propósito, elas têm uma proteção que é intransponível. A palavra fala em 1 João, capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em nós que está no mundo. Essa barreira ela é intransponível, irmãos. Todas as pessoas que se submetem ao processo, elas alcançam essa proteção. Não há como atravessar. E aqui no Um Tanque de Prensar fala justamente do processo. Ele fala assim, construiu uma muralha ao seu redor e um tanque de prensar. O que era o tanque de prensar? É o que exprimia as uvas para que ela pudesse produzir o vinho. Mas é nesse momento que eu vejo muitas pessoas correndo, sabe? Só alcança a vitória quem se submete ao processo. Eu me lembro de Davi. Davi, ele era o mais improvável, a família dele não o via como um selecionável, mas aos olhos de Deus ele já estava sentado no trono. Deus nos mostra o futuro antes mesmo de nos colocar no processo, ou seja, ele traz as promessas ao nosso coração, de modo que nós possamos nos apegar a ela, para que nós tenhamos força para caminhar durante o processo. Em Jeremias capítulo 18, versículo 4, fala que nós estamos na mão do olheiro e que ele não desiste de nós. Porém, tem um detalhe, tem que estar na mão do olheiro. Tem que estar ali envolta. A mão que protege é a mão que amassa. Então nós precisamos, se entregar completamente ao processo.
e fala uma torre de guarda. A torre de guarda fala dos anjos do Senhor. Em Salmos 91, versículo 7, fala que 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda. 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. E no versículo seguinte fala que ele dará a ordem aos seus anjos ao nosso favor. Irmãos, eu creio que quando nós chegarmos no céu, e se tiver um telão lá, eu sei que vai ter o telão dos pecados, mas eu creio que também vai ter um telão que nós podemos ver as reprises de grandes maravilhas que Deus fez ao longo da Bíblia. Eu sempre falo da travessia de Deus, sobre ali libertando o povo do Egito e atravessando pelo deserto, atravessando dentro do mar. Eu gostaria de ver aquele, mas eu creio que nós vamos ver os milagres que nós não conseguimos ver. Livramentos, a quantidade de livramento, de provisão, a qual o Senhor enviou para nós, e milagres, sabe, que em virtude da correria nós não conseguimos enxergar, sabe, e acabamos por esquecer. Veremos o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus e que Ele andou conosco todos os dias para a nossa vida, sabe, perdoando o nosso passado, nos amando no processo e nos conduzindo a um futuro de vitória. Nós veremos a ação do reino espiritual, e naquele momento nós vamos lembrar do Salmo 126, versículo 2, a qual o salmista escreve: o Senhor fez coisas grandiosas pelo seu povo, e Ele faz coisas grandiosas por nós. Só que tinha um propósito, eles tinham que entregar, o vinhedo era arrendado. Arrendado fala de um aluguel para um propósito específico. Eles produziam, mas tinham que dar a parte do Senhor. Ali, se eu não me engano, deixa eu lembrar o versículo, eu creio que até traz aqui na minha Bíblia, eu falei sobre a figueira infrutífera. O Senhor, Ele nos coloca para dar frutos, irmãos. Em João, capítulo 15, na parábola da videira, que o Senhor Jesus se compara à videira, Ele fala justamente que é para que nós demos muito frutos. Para quê? Para que glorifique o nome de Deus. João 15 traz essa perspectiva para nós. Então, chegou o tempo, a palavra fala que o homem viajou a um lugar distante e mandou seus servos cobrar. Aqui fala dos profetas que vieram e avisaram o pessoal. Fala de uma questão de arrependimento e para que pudesse frutificar. Fala assim, os lavradores, no tempo da colheita da uva, enviou um grupo de seus servos para receber parte da produção. Os lavradores primeiro agarraram seu servo e espancaram. Está falando aqui das injustiças que aqueles que fazem a vontade do Senhor sofrem, e aqueles que não fazem cometem. Existem dois grupos de pessoas, irmãos, e eu vou chegar lá. Então nós precisamos nos identificar em qual nós estamos. As pessoas vêm, avisam e nós batemos de frente com elas, nós espancamos, cometemos injustiças com elas. Então o dono da terra enviou outro servo, mas o insultaram e bateram na cabeça. Esse insultar fala de humilhação, e bater na cabeça fala de manipulação. Romanos 12, versículo 2 fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos assim, batendo cabeça ou batendo na cabeça dos outros para que os outros, se obedeçam à nossa verdade, sendo que Deus já tem uma verdade estabelecida por nós. Estamos entrando em briga com o Criador. Se eu não me engano, Hebreus 10, 29 fala: coisa terrível é cair na mão do Senhor. E o próximo servo que ele mandou foi morto, a ponto de ser morto. E esse é o processo, né? Nós chegamos ao ponto de morrer para nós mesmos, para fazer a vontade do Senhor, enquanto tem outros nos batendo. Mas nós devemos amar os nossos inimigos e perdoá-los. Essa é a parte que nos cabe. Bom, e aí o que aconteceu? Por fim, o dono enviou, está ali no versículo 6, até que por fim restou só o seu filho muito amado. Por fim o dono o enviou e pensou: certamente respeitarão o meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo para que tomamos posse na terra. Sempre dinheiro, meu irmão, sempre parceiro, matando parceiro, sempre, todos os propósitos de Deus sendo substituídos por mamon, pelos nossos próprios sonhos, porque cremos que vamos alcançar através da nossa própria esforço. Mas nesse caso aqui da pedra angular, ele traz uma palavra: rejeição.
E tem muitas pessoas, e aqui eu quero começar a mensagem de vez mesmo. Isso tudo foi uma introdução, porque a palavra que eu li fala assim: o que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Deus nos dá a promessa, mas nós rejeitamos. Seja pela nossa incredulidade, seja pela nossa inconstância, seja porque queremos pensar que aconteça de forma racional, mas o Senhor, Ele é simples. É simples. E embora a palavra do Senhor, Ele matará os lavradores e arredará vinhedo, traz um despertamento a quem ouve nesse momento. Se você está ouvindo essa mensagem, meus irmãos, lembre-se sempre que o Senhor quer agir com graça, mas o nosso Deus também, Ele é justiça. O nosso Deus, Ele também é justiça. Em Lucas capítulo 18, versículo 7, fala assim: não fará justiça o seu Deus aos seus escolhidos que clamam Ele dia e noite? Mas será que quando chegar na terra, encontrará fé? Porque a fé fala justamente de movimento e de se levantar. Olha, essa pedra que eles falam, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Essa pedra angular, ela está em Salmo 122, versículo 22 e 23. O que acontece? É uma mesma pedra que servia de fundamento, mas que também serviria para terminar a obra. Fiel é o Senhor, meu irmão, fiel é quem prometeu. Filipenses 1, versículo 6 fala que aquele que começou a boa obra em nossa vida terminará. A pedra angular é aquela que vinha no arco do portal, que servia também como uma posição de final, ela servia justamente, ela tinha a intenção de finalizar a obra, e o Senhor quer finalizar a obra na mão de muitos, mas tem muitos rejeitando. Eu quero repetir isso: o Senhor quer terminar a obra, mas tem pessoas que têm rejeitado, têm se recusado, colocar de pé, têm se recusado, e eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui. Sei que tem pessoas que têm recusado fazer, às vezes dão desculpa. O Senhor, primeiro, Ele nunca vai falar com você prostrado, Ele fala: põe-te de pé, filho do homem. E uma das coisas que Ele faz conosco é nos fortalecer, para nos pôr de pé. Então nós jamais poderemos falar da injustiça de Deus. E aqui eu quero falar dos dois grupos. Tem dois grupos no mundo: os que vivem pela graça de Deus, os que vão viver pela graça de Deus, e os que vão viver a justiça de Deus. Mas em ambos os casos, nenhum vão viver a injustiça de Deus, porque rejeitaram. Os que rejeitam a graça vivem a justiça. Os que rejeitam Jesus e seus propósitos vivem justiça. Vivem justiça, irmãos. Eu quero falar para vocês e quero trazer como um aviso. No princípio, a humanidade vivia mais de 700, 800 anos. Nós vimos isso na Escritura em Gênesis capítulo 6, o verso 1 começa assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus, a palavra fala, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Filhos de Deus e filhos do homem, irmão, eram os filhos de Caim e os filhos de Sete, que nasceu depois de Caim matar Abel. Já tinha houve uma divisão ali, e há uma divisão no mundo aqui, irmãos. Há uma divisão naqueles que batem nos filhos de Deus e que não seguem o seu propósito, não devolvem a parte do Senhor. João 15:5: sem mim nada podeis fazer, e eu nomeei para que vocês vão e deem muitos frutos. Está no versículo 10. Bom, o que acontece? Eles tomaram por si mesmo as filhas dos homens, ou seja, houve uma mistura. O Senhor sempre falou de impureza sexual, e tanto que o concílio de Atos, capítulo 11, logo depois, capítulo 15, 13 ou 15, não me lembro, concílio dos presbíteros, tudo que eles falam era para justamente ficar longe das idolatrias e das impurezas sexual. Impureza fala de mistura, de algo que não deve estar lá, de pessoas a qual nós não devemos se relacionar. Aqueles homens eram filhos de Deus, estavam se relacionando com filho de homem. A palavra fala que nasceu os gigantes dali. Bom, e aí o Senhor fala assim, o Senhor fala no versículo 3: então disse o homem: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Diminuiu o tempo do homem ali. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Senhor não contenderá para sempre. Ele dá um tempo, irmão. Tem o tempo de findar a obra. Tem o tempo da gente tomar a posição.
Tem o tempo de nós fazermos aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu sei que tem pessoas aqui, sabe, que se sentem fracas, mas o Senhor é o Deus que fortalece. O Deus que estava o Deus que estava com Davi em todo o processo, tanto no pasto matando ursos e leões, foi o Deus que esteja com Davi de frente aos gigantes, usando as suas próprias armas, para matar o gigante que afrontava Israel. Usou pedras. Olha só para você, a mesma pedra, a pedra angular, a pedra que começou, é a pedra que Jacó deitou para amoldar, usou de travesseiro para moldar os seus pensamentos e ver o céu. É a pedra que Abraão usou como altar para o sacrifício, sendo assim, entregando o seu filho, entregando aquilo que mais amava para receber a provisão de Deus. É a pedra a qual a mulher adúltera de João capítulo 8, os seus acusadores usavam de arma. É a mesma pedra que ela usou para encher de perfume caro, para ungir o Senhor Jesus. A pedra e as suas funções. A pedra ela esteve sempre. Agora, o que você vai fazer com a pedra? Bom, perceba, irmãos, perceba que Deus não contenderá com o homem para sempre. Eu quero ler mais um. Salmos 90, no versículo 10, fala que os anos de nossa vida chegam a 70 e 80 anos. O que passar disso, entretanto, se torna enfado. São anos difíceis e cheios de sofrimento. Pois a vida passa depressa demais e nós voamos. Agora, no versículo 11, fala: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que é devido. Então, em tudo, tema o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fala no livro de Salmos e em Provérbios 3 vezes. Nós precisamos ter temor ao Senhor em devolver o que lhe é devido. E eu estou falando aqui de cumprir propósitos, irmãos. Aquela vinha tinha um propósito específico: produzir vinho. E o que é o vinho? O vinho é o fruto da vide. O vinho é relacionado com alegria e o Espírito Santo na Bíblia. O tempo inteiro ele é relacionado dessa forma, com alegria. Foi o mesmo vinho que em João 2 o Senhor Jesus transformou a água em vinho e ele trouxe grande alegria, ao qual o mestre Sala falou que era melhor do que o primeiro vinho. Precisamos estar atentos a essas coisas. E eu quero terminar justamente aqui aonde fala em Salmo 118, versículo 22 e 23, fala: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Ou seja, a tua obra vai terminar. Aquilo que o céu começou, o céu termina. Mas posicione-se. Essa é a obra do Senhor e é maravilhosa de ver. O Senhor está falando que é maravilhoso de ver isso, então se alegre. E aí eu quero terminar justamente no dia do 24, porque fala assim: este é o dia que o Senhor fez. O dia é hoje, meu irmão. Esse é o dia, hoje é o dia de se posicionar. Esse é o dia que o Senhor fez. Dele nos alegraremos e nos exultaremos. Alguns ficarão alegres, alguns ficarão tristes. De que lado você está? Do lado da graça ou do lado da justiça? Eu gostaria de deixar essa mensagem como despertamento ao coração de vocês hoje, sem pesar a mente de ninguém, mas o Senhor tem pressa em fazer a obra na tua vida. Levante-se, ponha-te de pé, filho do homem. Como ele diz para Pedro: levante-se, mate e coma. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.